Uma coisa que a gente não aprende na escola é educação financeira. Eu me faço o primeiro entre todos, porque eu não aprendi. E hoje eu tenho assim, um grande prazer de estar com a Carol aqui, que é uma super especialista no tema, né, Carol? Obrigada. A Carol Stange, ela é uma educadora financeira, mas ela entende muito, gente. E ela vai trazer um tema muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo agora, você educa o teu filho financeiramente? O que você ensina para ele? Carol, em primeiro lugar, muito obrigado que você está com a gente aqui no Ninguém Te Contou. Eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Meu nome é Carol Stange, sou educadora financeira. Eu tenho um papel mais presente nas redes sociais com o perfil carolstange.com.br e o canal Como Enriquecer Seu Filho, que é meu projeto paixão sobre educação financeira infantil. E eu entendi que eu mesma estava caindo na armadilha de não saber educar os meus filhos. Pensa comigo, 15 anos de experiência no mundo de finanças pessoais, e quando eu percebi, eu estava dando muito brinquedo. Minhas crianças não tinham espaço para andar dentro do quarto de tanto brinquedo. Você foi na minha casa? Eu estava comprando brinquedos sem eles pedirem. Eu via que meus filhos se distraíam mais com as caixas do que com os brinquedos em si. E que eles pediam muito uma coisa, um tempo depois, um dia depois, 2 dias depois, esse brinquedo já estava escondido, esquecido num canto. E aí eu parei para pensar e falei, alguma coisa não está certa, deixa eu entender o que eu estou fazendo de errado, e desenvolvi uma metodologia que ela é totalmente aplicada à educação financeira infantil na prática. Concorda comigo que a nossa vida de pai e mãe é uma loucura? Se não for algo que a gente consiga aplicar no dia a dia, através de vivência, através de experiência, não vai funcionar. Verdade. Adianta eu chegar pro meu filho e falar, senta aqui que eu vou te explicar juros compostos agora. Não vai funcionar. Aliás, você me ensina também que eu quero aprender. Mas faz o seguinte, depois da vinheta, a Carol, nós vamos falar aquilo que ninguém te conta de educação financeira para crianças. Fica aí. Voltando, Carol, a gente aprende que educação financeira é fazer conta. É isso? Não Como não? É. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar com crianças sobre dinheiro, a gente não vai falar sobre fazer conta. Faz parte da educação financeira, sim, saber calcular juros mais lá pra frente, saber fazer uma projeção de investimento, se é que vai conseguir atingir o objetivo com aquele com aquele valor de poupança. Mas enquanto a gente fala de criança, a gente vai falar muito mais sobre comportamento. Você já ouviu falar de crenças financeiras? Não, senhora. Então, vamos lá. Então, quando a sua mãe fala assim, falou, né? Meu filho, a vida é só pagar conta. Melhor ser honesto e ter pouco do que ter muito dinheiro. Muito dinheiro estraga as pessoas. Isso tudo são crenças financeiras. E é assim que as crianças vão entendendo como funciona o mundo do dinheiro. Se é legal ter dinheiro, se não é. Se ter dinheiro é sinônimo de ser honesto ou não. Aliado ao comportamento financeiro, que a gente vai entendendo, vai mostrando como se comporta. A gente ficou ruim, né? Aliado ao comportamento financeiro, existe também a parte do exemplo. O exemplo é super importante. Eu vou te dar um exemplo clássico, vou te dar uma situação clássica dentro de casa que acontece. O pai e a mãe fazem uma reunião e falam, precisamos economizar. Todos de acordo? Todos de acordo. Pai, mãe, filho, filha, todo mundo de acordo. E aí a mãe vai lá, faz uma compra escondida de uma blusinha que estava na promoção, guarda no guarda-roupa, escondidinho, o filho pega no flagra e ela fala assim, ó, não conta pro seu pai. O que a criança entende? Muitas coisas aí, né? Porque a mãe não respeita o pai, que a mãe quebrou com um acordo, não é verdade? E se chama, na verdade, traição financeira. Merecia até um programa só para falar disso. Isso é muito sério. E ainda assim, não é só que mulher faz isso, tá? Certo. Homem também faz. Tem um tal de gastar com eletroeletrônicos, não é? Tem um tal de gastar com eletrônicos, tem um tal de gastar com a cerveja, que depois não conta também. Tem um tal de trocar de carro e não avisar a mulher, aparecer na garagem com um carro novo. Então, isso não é só coisa de mulher, não. Mas... Por que eu tô me sentindo constrangido? Brincadeira. Por que tá servindo o chapéu? Mas assim, a criança, ela enxerga isso e ela fala assim, poxa vida, cadê o vínculo de confiança? Então, peraí, se a gente se comprometeu e na verdade a gente fala uma coisa e faz outra, tá tudo bem, tá tudo normal? E a criança, ela enxerga nos pais o modelo de perfeição do mundo. Referência, né? Exato. Então, se a criança vê o pai se atrapalhando com a administração de cartões de crédito, vê a mãe guardando dinheiro escondidinho, porque de repente vai acontecer uma coisa ali, não vai ter dinheiro no banco, então isso acontece hoje em dia, né? A criança vai entendendo que aquilo é o padrão normal de comportamento.
Isso é educação financeira infantil na prática. É muito do que a gente fala, do que a gente faz e é assim que as crianças vão aprendendo. Essa é a base de tudo. Não adianta querer falar de juros compostos, de projeção, de regras bancárias, se a gente não tiver construído a base da educação financeira infantil, que é o comportamento e o exemplo. E é interessante porque quando você fala de exemplo, os pais muitas vezes acham que uma atitude, não vai dar nada, não viu nada. Isso é uma grande besteira, porque as crianças, conforme você mesmo falou, elas acabam absorvendo, tendo como exemplo e replicando aquela atitude, né? Elas veem tudo. As crianças, elas aprendem muito mais pela observação do que qualquer outra forma de aprendizado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até brinquei aqui no começo, na introdução, falando que nós não temos educação financeira. Eu acredito que deveria ser uma obrigação nas escolas, assim como a introdução às leis. Você tem que trazer o indivíduo para uma realidade. E o que você acha que é o maior problema que acontece quando você não educa financeiramente uma criança? Acontece o problema que a gente vê hoje em dia, tá? A gente tem uma parcela interessante da população de 18 a 26 anos endividados. Endividados e inadimplentes. Sabe a diferença? Explica para a nossa audiência. Endividado é todo mundo que tem uma dívida. Então, se você tiver uma parcela no seu cartão de crédito, mesmo que você esteja pagando, você é um endividado. Sim. E inadimplente é quando você não consegue pagar a sua dívida. Então, nós temos uma parcela importante de jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora endividados e inadimplentes. Por quê? Porque receberam os primeiros salários, não sabem o que fazer com eles, têm acesso a uma oferta de crédito que nunca tiveram antes, então tem um dinheiro fácil na mão. Eles têm um desejo de consumo, eles têm ofertas de consumo o tempo todo. Além disso, chega o banco e fala, olha, eu tenho crédito especial, eu tenho crédito consignado, eu tenho milhões de outros créditos. Claro. E aí são pessoas que não tiveram toda a base da educação financeira anterior. Não precisa esperar o filho fazer 18 anos para sair de casa, para ensinar ele a fazer um orçamento doméstico. Sim. De fato, é engraçado porque a gente vive numa fase onde nós temos tantas iniciativas como startups, empresas novas e você pega... Vou até um exemplo assim, nós conversamos no Cobis com muitas startups. E é impressionante quando você mexe na questão financeira com esses jovens, eles são completamente perdidos. E isso tem uma raiz por tudo que você está falando, né? Sim, você quer ver um caso que é muito clássico? Principalmente em cidade grande, né? Porque cidade menor, às vezes, a pessoa aprende a lidar com as finanças porque sai para estudar, né? Mas num caso de cidade grande clássico, é a filha que sai da casa dos pais para casamento, para morar junto já com o marido e vice-versa. O marido, claro. O mocinho também sai da casa já para casar e aí eles não sabem administrar o orçamento, eles não sabem fazer uma compra de supermercado, não têm ideia de quanto custa manter uma casa. E aí acontece, mãe, faz almoço pra mim, mãe, posso levar roupa pra lavar aí? Pai, me ajuda porque a prestação da casa é mais cara do que eu imaginava. Isso é falta de ensinamento antes. Então faz todo sentido chegar para uma criança de 8 anos, sim, de 8 anos, e falar, vem cá filho, deixa eu te mostrar o que custa aqui na nossa casa. Olha, essa aqui é a conta de luz, essa aqui é a conta de água. É pra apavorar a criança, você acha? Não, acho que é pra você trazer a realidade pra ela. E assim, também não é a realidade de falar assim, olha quanto você custa pra mim, quanto custa ter uma casa, não é esse o objetivo. Mas falar, olha, a gente tem que pagar pela água que sai da torneira, Boa. A gente tem que pagar pela luz que tem na lâmpada, a gente tem que pagar aqui o condomínio. Mostra pra criança, Boa. Mas não mostrar só quando a gente paga a conta, porque aí volta naquela crença financeira, a vida é só pagar a conta, não é isso. Mas mostrar também, filho, vem cá, hoje o pai e a mãe vão investir. Vem cá ver como é que é, é aqui no banco, Hoje em dia todo mundo faz investimento pelo site, né? Olha aqui no banco, papai está investindo aqui, isso aqui é um dinheirinho que eu tenho acumulado para realizar um sonho, porque a vida é feita para viver. Ninguém vai morrer Perfeito. Tio Patinhas numa caixa forte. É da sua época, Tio Patinhas? Da minha época também. Então ninguém... Eu sempre sonhei pular naquela caixa forte. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a gente não vai ter uma caixa forte. Não vai. E a ideia é sempre assim, poupar para atingir objetivos, poupar para realizar sonhos. Outra coisa muito bacana de fazer com criança é mostrar qual é o objetivo da família. Boa. Em conjunto. Olha, nós temos o desejo da família toda viajar para conhecer a neve. Ou é nosso objetivo trocar para uma casa, trocar de apartamento, Perfeito. Né? Quanto vai custar isso? O que eu espero de você, filho? Eu espero que você cuide das luzes, que não deixe luz acesa e que seja o fiscal da torneira pingando. É muito mais efetivo a gente trazer a criança para perto como um ajudante
Total. do que punir, né? E assim a gente faz com todos os integrantes da família. Isso cria comprometimento familiar. Claro. Uma integração, né? Carol, e o que ninguém te conta sobre educação financeira? A gente estava até batendo um papo. Que história é essa que não pode ter dó? Não pode. Mas eu quero ter dó. Tem que ser ruim. Não tem que ser ruim. Mas quando a gente tem muita dó da educação financeira infantil, na verdade dói muito mais na mãe do que na criança, Verdade. tá? A gente acaba deseducando. Eu vou dar um outro exemplo. Cara, as coisas acontecem muito comigo. Loja de brinquedo, pra mim, você sabe que é um laboratório, né? É mesmo? Eu tenho vontade de entrar lá só pra ficar observando. Se você tiver numa loja de brinquedo, tiver uma loira lá, assim, ó, de olho, sou eu, hein? Mas o que acontece? Esses dias tinha um rapazinho, um mocinho, devia ter uns 10 anos mais ou menos, e ele apareceu lá com um cofrinho. Isso é super comum, viu? Eu já fiz várias perguntas para as meninas de caixa. Volta e meia aparece criança Cofrinho? lá com um cofrinho. Olha, que Eu acho legal. muito bacana. E ele apareceu lá com um brinquedo que ele queria. Então, assim, devia ser a mãe, e acho que a avó, tia, alguma coisa assim. Então, enquanto o menino estava lá no caixa pagando, a mãe do lado, e essa outra senhora fazia assim: coitadinho, pobrezinho, coitadinho, você vai deixar? Mas você vai deixar? E aí o que acontece? A criança olhava entre a compra dela, a mãe, a outra parente, a avó, sei lá, e ficava naquela dúvida. E o que isso acontece? Você estraga o momento da criança. Boa. Aquilo para a criança é uma realização. Ela juntou, né? Exato, aquilo é um prêmio. Aquilo eu falo, olha que legal, eu fui disciplinado, eu poupei, eu tô aqui agora para conquistar algo com o meu dinheiro. Perfeito isso. Né? Isso é ter orgulho da sua própria disciplina. E quando a gente tem esse tipo de dó, a gente desmerece a conquista da criança. E a criança mesmo ficou na dúvida. Então, quando ela alternava o olhar dela entre a compra, a mãe e a tia, né, a avó, aquilo tava assim, poxa, o que é pra eu sentir? É pra eu ficar bem ou é pra eu ter dó de mim mesmo que eu tô gastando com isso? Fantástico isso. Né? Porque, desculpa te cortar, já Claro. te cortando. Imagina. Vamos pensar o tempo até ela chegar a ter esse cofre com esse valor dentro. O que ela economizou, o sentimento que agregou naquela situação. E assim, você frustra a criança. Você mostra, quando você tem dó, você mostra pra ela, ai, não precisa, a avó ajuda. A tia, não. Aliás, Carol, vou te fazer uma pergunta dentro da pergunta. Manda. A avó e a tia vão lá, não, tadinho, a tia completa. E aí? Bom, e aí que a polêmica está instalada, né? Então, vamos lá. Educação financeira é uma coisa que é de responsabilidade de pai e mãe. Certo. Tá? Então, vamos lá. Ou do cuidador em si, né? Ali, quem fica muito mais tempo com a criança. Então, assim, não é responsabilidade de babá, não é responsabilidade de tia, de vó, de vizinha, de chefe, de escola. É responsabilidade do pai e da mãe. Claro. Da mesma forma que se você falar para sua sogra ou para sua mãe, meu filho não vai comer doce antes do jantar, e ela vai lá e dá um docinho escondido. Ah, não dá. Mas acontece. Oh. E vai acontecer também com dinheiro. A sua avó, aliás, fazendo só um puxadinho assim, a sua avó também dava dinheiro para você como se fosse dinheirinho de droga, assim? Escondidinho? É, minha avó me levou pro tráfico. A minha fazia um rolinho bem escondidinho, assim, ó. Toma seu dinheiro. Compra o docinho. Então. Mas assim, é super polêmico. O que a gente pode fazer? O que o pai e a mãe pode fazer? É orientar. É falar, olha, muito obrigada pela sua preocupação. Que bacana que você quer premiar. Mas nós estamos fazendo uma educação financeira e se você quiser dar algum dinheiro, por favor, dê no Natal, dê no Dia das Crianças, dê no aniversário. Foque o valor, né? Foca o valor e foca a ocasião também, a data. Porque, pensa comigo, se é um vô ou vó muito mão aberta, que dá tudo que os pais negam... Quebra com a autoridade. Enquanto é criança tá fácil, porque enquanto é criança vai ser um álbum de figurinha, vai ser um joguinho, um aplicativo, vai ser uma pizza, que de repente o pai e a mãe não querem deixar, tem de tudo, né? Quando for adolescente, vai ser o tênis de marca, vai ser o primeiro carro, só vai aumentar vai ser a viagem, só vai aumentar o valor. Então tem coisa que a gente tem que cortar agora. Perfeito. E até porque se a criança aprende que ela vai pedir dinheiro emprestado sempre que ela ouvir não, pra quem que vocês acham que essa criança vai pedir quando for adolescente? Quem vai ser a pessoa que vai emprestar? O tio ou quem normalmente faz o paralelo. E até pior, o banco. Porque ela já entendeu que se ela não tiver o dinheiro, ela pede. Entendi. Pra que esperar? Isso é uma... Olha, nunca havia pensado dessa forma, mas a consequência futura... Eu fico pensando no empreendedor, o rapaz ali de 20 anos, novos, que nós temos muito.
Ele não entende que não é um bom negócio pegar dinheiro com o banco no começo do teu negócio, né? Que a gente chama de bootstrap. Você vai com o dinheiro que você tem no bolso, você vai trabalhando, pegar talvez um investidor. Toma muito cuidado com o investidor anjo, eu vou falar para você, empreendedor, startupeiro, investidor anjo, muitas vezes eles são um verdadeiro capeta, eles não têm nada de anjo, né? E aí você vai trazendo consequências, o inconsequente que acha que não vai dar nada. Aí entra aquilo do inadimplemento, né? Se torna inadimplente e quebra a empresa. Eu tô indo mais para longe, mas esse é o caminho, né? Sim. Tudo tem uma origem, tudo tem um início. E o início é quando é criança ainda. Então fala assim, Carol, é tão cedo ainda para falar de dinheiro com meu filho. Coitadinho, só tem 4 anos, só tem 6 anos, eu já vou ter que falar para ele o que é caro, o que é barato. Gente, mas vamos lá. Gostando ou não, o dinheiro faz parte da nossa vida. Perfeito. Ou você aprende a jogar o jogo, segue a regra, ou você vai sofrer na vida. Você vai ser escravo dele. Faz parte, dinheiro faz parte como qualquer outra coisa. Tem que ensinar. Por que eu vou privar a criança de entender sobre dinheiro se é uma coisa tão natural? Carol, a gente estava batendo um papo agora há pouco e você falou para mim que mesada não é apenas dinheiro, até me fez lembrar da minha época, quando eu morava ali com a minha mãe, que ela tinha uma formatação. Mãe, eu não queimei teu filme, fica tranquila. Uma formatação ali de recursos para a gente ter aquele valor semanal, mas eu achei muito interessante que ninguém te conta que, de fato, a mesada não é só dinheiro. Como é que é essa história? A mesada, coitada, ela sofre um preconceito danado. Eu adorava. Mas a mesada é coisa de riquinho, mesada deixa a criança preguiçosa. Na minha época não teve mesada, eu me virei sozinho, mesada não serve pra nada. Realmente, a mesada, se a gente só der o dinheiro, ela deseduca. O negócio é você fazer uma coisa nova que se chama mesada educativa. É você usar a mesada como ferramenta de educação financeira. Me explica isso. Eu tô com um moleque de 2 anos, vou começar a fazer amanhã isso. Tá muito cedo. Tá? Muito cedo? Vamos lá, 2 anos. 2 anos você vai mostrar pra ele o que é dinheiro, o que é cédula, o que é moeda. Ele vai ter a disciplina de colocar no cofrinho, ele vai ter a disciplina de guardar. Ele vai entender que tem uma moeda, ou tem um dinheiro fora do lugar, ele vai falar, pai, tem que respeitar o dinheiro, isso aqui tem lugar certo para ficar. Ele vai falar, posso guardar? Por isso que o cofrinho tem essa imagem de cofrinho. Tem outro motivo, mas um dos principais motivos é porque o cofrinho ele deixa o ato de você colocar a moedinha divertido. Boa. Tá? Não é o único motivo do modelo ser esse. Mas assim, agora é hora de incentivar o filho a guardar, a ter disciplina, a respeitar. Você já viu uma foto que rola bastante na internet de uma menininha que recortou o peixinho da nota de R$100? Já vi essa aí. Já viu? Já. Então o que acontece? Aquela menina, para ela conseguir manipular a tesoura, ela devia ter por volta dos 4 anos. Tá. Se é uma criança que já aprendeu antes o que é dinheiro e que tem que guardar, que tem um lugar certo para ficar, ela não ia ter recortado. Ela recortou porque ninguém falou para ela que aquilo não era uma revista para recortar. Para ela era um papel como qualquer outro. É um papel como qualquer outro. Então, com 2 anos a gente fala, isso aqui é uma cédula, isso aqui não é para riscar, não é para colocar na boca, não é para guardar, não é para rasgar, não é para dobrar. Isso aqui tem um lugar certo para ficar. Aos 4 anos, você começa a incentivar que a criança perceba a relação de troca que envolve um ato de compra. O que é uma compra? Uma compra é você dar uma coisa e receber outra em volta. Claro. Tá? Então, aos 4 anos, você começa a incentivar a criança a entender mais sobre dinheiro, falando assim, filho, entrega o dinheiro pro moço, recebe troco. Dá esse cartão aqui, nós vamos usar o cartão, mas daí é aquela coisa assim, né? Tem um dinheiro lá no banco, não é que o cartão, porque senão assim, mãe, eu quero, me dá, não tenho dinheiro, então paga com cartão. Já ouvi muito isso. Vai ali no caixa e tira o cartão, vai ali naquela máquina e pega o dinheiro. Não é assim que funciona, né? Mas então aos 4 anos você coloca a criança para interagir. Claro. Tá? E ela vai entendendo aquele processo todo. E aí a gente só começa realmente a dar uma mesada de forma mais efetiva, uma semanada que a gente indica que um mês todo é um processo, é um tempo muito grande para a criança administrar, né? A gente só indica semanada por volta dos 7 anos de idade, que é quando a criança já sabe fazer algumas contas. E ela já entende que 5 notas de R$5, de repente, valem mais do que uma nota de 10. Boa. Ou o contrário, né? Uma nota de 100, ela vale mais do que 5 notas de R$5, por exemplo. Então, assim, ela consegue ter essa percepção. Antes disso, ela não consegue. Antes disso, é muito cedo. Não, perfeito. Olha, Carol, volto a dizer, dá pra gente bater papo, né? Dá. Dias e horas, e nós vamos voltar a conversar. Ouve o que eu tô te falando. Carol, eu quero te agradecer demais porque você compartilhou esse conteúdo com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Gente, tem bastante coisa bacana que a Carol falou.
Eu vou deixar os contatos da Carol aqui, tanto na plataforma como no YouTube. Se quiser conversar com a Carol, posso deixar os contatos? Claro. Olha como eu sou folgado, hein? Já fui intimando, nem perguntei antes. Né? Mas, claro que pode. Para você mãe, para você pai, sinceramente, aqui tem uma chave. Tem uma chave que pode levar vocês a fazerem seus filhos mais felizes. Vou até além, Carol, mais resolvidos. Não tão problemáticos. Equilibrados financeiramente. Todo mundo merece ter uma vida equilibrada. E quanto antes a gente puder ajudar, melhor. Então, se a gente não teve isso, normalmente o pessoal fala assim, eu não tive educação financeira, eu não sei o que eu faço. Começa prestando atenção nos seus atos, no seu comportamento. Se você poupa, quanto você gasta, seja organizado. Começa por aí. É o melhor jeito. E nos dias de hoje você precisa fazer isso, não tem a menor dúvida. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui. Gente, eu vou fazer aquilo que as pessoas não gostam, mas eu sou obrigado a fazer. Olha, tem um canal, se você se inscrever no canal, sabe o que acontece? Você vai chegar na sua casa uma caneca, não vai acontecer isso. De verdade, você vai se inscrever, aperta o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, essa aqui é a dinâmica. Você recebe a chamada que o vídeo está chegando para você. E vou te dar uma dica, o YouTube mudou o algoritmo. Então, você tem 3 opções. Nenhum vídeo, alguns vídeos ou todos os vídeos. Seleciona todos os vídeos, que todo vídeo novo você vai receber. O YouTube tá quebrando a gente para variar. Obrigado, YouTube. Nós estamos juntos. Mas, Carol, obrigado. Aliás, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui, a gente repassa para ela. Vai ser um super prazer, né? Lógico. E, mais uma vez, Ninguém Te Contou Diferente. Carol, obrigado por ter fomentado esse formato que eu adorei. O negócio aqui é bater papo. Eu gosto disso. É lógico. Gente, obrigado. Beijo. Até mais.